Amigos, vamos falar agora sobre a educação padrão Paulo Freire. Monteiro Lobato, um escritor brasileiro, aquele que teve os livrinhos infantis censurados na época do PT, que eram politicamente incorretos, ele disse que um país se faz com homens e livros. Somos obrigados a concordar com ele, pois a maioria dos nossos problemas políticos, sociais e econômicos vieram de consequências da nossa deficiência da educação marxista. Nos últimos 55 anos, depois de 64 para cá, a maioria das pessoas são ou foram discípulos de Paulo Freire, porque esse era o método pedagógico obrigado pelo MEC. E há uma frase dele que eu acho que ninguém entendeu até hoje. Ele dizia: não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Como assim? Por exemplo, se eu não souber diferenciar um adjetivo de um advérbio, como é que eu vou saber o que é mal e o que é mal, por exemplo? A matemática, ou a física, ou a química são ciências exatas. Eles têm uma regra, não tem exceção. Agora, a língua portuguesa, ela tem normas. Eu tenho que seguir as normas, ou então eu vou falar e escrever errado. Lembre-se do Enem de 2014, no tempo da presidenta Dilma, da Pátria Educadora. Incrível! 500 mil de alunos tiraram 0 na prova de redação. Por quê? Porque eles não sabiam interpretar texto, eles não sabiam o que estavam lendo, eram analfabetos funcionais. E aí demonstrou um horror da nossa baixa qualidade do ensino. No livro do Freire, A Pedagogia do Oprimido, ele dá uma aula de opressão na qualidade de ensino. E a escola deveria ser um local destinado à aquisição de conhecimentos, visando a formação intelectual e profissional da pessoa, mas não, ele se tornou um local que só fala em políticas ideológicas e fala em opressores e oprimidos e tal. Paulo Freire, ele era um marxista convicto, ele nem era professor, era advogado, mas ele dava aula. Então, ele era ligado ao João Goulart, o presidente que era notadamente um comunista, e ele foi cassado, esteve fora do país. Depois, quando ele voltou, em 1996, a convite do Fernando Henrique Cardoso, ele participou da última reforma educacional brasileira, que originou na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cujos resultados aí estão, né? Continua atrasada, bastante doutrinada e fraquíssima. O patrão da educação brasileira, então, passou a ser ele, no governo do petista, é claro, que nomeou ele, através de um decreto da presidente Dilma, de abril de 2012, decreto 12.612, ele se tornou o patrão da educação brasileira. A educação, segundo ele, é um problema social. Ele dizia que o problema da educação os pobres tinham que ser introduzidos na política, e conforme as suas teorias, ele tinha uma teoria chamada teoria da libertação, que ele defendia que não existia uma educação neutra. As escolas e universidades, em vez de formar cidadãos, eles acabavam formando militantes. E aí que ele introduziu o verdadeiro marxismo cultural nos alunos. Outra coisa também que o Brasil, os políticos, por malandragem, sempre dizem que existe falta de verba para a educação. Não existe falta de verba, é mentira. Aumentar a quantidade de verbas na educação não melhora a educação, né? O que facilita é os desvios de verbas, os CCs, os cabides de empregos, os ASPONE, etc. Por exemplo, dados do próprio MEC. O MEC diz que para cada 100 professores nas universidades, existe 148 funcionários. São quase 2 funcionários por professor, quando na verdade deveria ser 20 professores para 2 funcionários, talvez nem isso. Então não existe problema na educação. O que existe é falta de gestão e doutrinação. Isso que está ocorrendo. O desempenho dos alunos em ciência, em leitura e matemática é pífio. Naquele programa internacional de avaliação de alunos, o PISA, se verificou-se que os alunos brasileiros estão acima da 50ª classificação. Estão muito mal, o pessoal não sabe matemática, não sabe ciências, não sabe interpretar texto. Então
a nossa educação está muito fraca e os alunos têm mais aula de ideologia, conhecem mais do gramscismo e da revolução do que propriamente as matérias que eles deveriam de conhecer para a vida deles. Para provar isso, tudo que eu falo, basta lermos esses textos que a gente vê na internet, aí das redes sociais, que as pessoas, a gente faz uma postagem de um texto, de algum comentário, e eles, sem ler, sem entender o que foi escrito, eles fazem uma leitura assim por cima e já saem atacando, dizendo impropérios. Eles não entenderam, eles não fizeram uma leitura, eles não conseguiram fazer uma interpretação do texto. E é isso aí que a gente vê a regra de desconhecimento da gramática, da língua portuguesa. As pessoas não sabem ler e tão pouco interpretar um texto. E qual é a causa disso? Existem várias causas. Eu poderia dizer assim, falta incentivo à leitura, né? Tanto na escola como em casa, falta livros. Os livros são muito caros e esses livros eletrônicos ainda não é. O pessoal não está acostumado com isso ainda no Brasil, não é moda ainda. A doutrinação marxista nas escolas, na mídia, nas novelas é muito forte nas pessoas. O péssimo currículo escolar imposto pelo MEC também prejudica no ensino. E o mau exemplo dado pelos próprios governantes, que são corruptos. Então, dá um desinteresse muito grande nos alunos e os alunos estão doutrinados. Então, se você gostou desse vídeo, vá lá, curta. Se inscreva no canal meu do YouTube, tem muitos vídeos lá, isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que é muito importante. E tem outros vídeos, tem uma sequência desses vídeos sobre a escola sem partido, que tem tudo a ver com a qualidade de ensino e os problemas que nós estamos enfrentando em virtude dessa doutrinação que foram feitas nas escolas. Por isso que as escolas militares eram preferidas. Quem estudou em escola militar sabe que lá existe disciplina, existe boa qualidade de ensino e existe aquela competição que é saudável no ensino. Obrigado.